Olá, meus queridos e amados irmãos do Anselmo. É uma grande alegria, uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui me dirigindo a vocês, para nós conversarmos, refletirmos a respeito desses ensinamentos maravilhosos, trazidos, né? Ensinamentos esses do nosso amado Mestre Jesus, trazidos pelo nosso querido Emmanuel. Eu não sei se eu já tive a oportunidade de, aqui através deste canal, conversar a respeito disso com vocês. Como Emmanuel faz, né, ou como ele conduz, né, a, conduz a sua maneira de trazer para nós essas lições maravilhosas. Então, lições essas que nos levam à reflexão, lições essas que nos levam a olhar para dentro de nós e identificar como estamos conduzindo a nossa estada aqui na Terra. Então, o propósito dessas lições, né, desses ensinamentos de Jesus, e aqui ampliados por Emmanuel, o propósito é este, é levar-nos à reflexão, fazer com que nós olhemos mais para dentro de nós e possamos, assim, promover as mudanças que nos levam a ser espíritos melhores. Este é o nosso propósito aqui na Terra. Esse é nosso compromisso assumido junto aos nossos mentores. Esse é o nosso compromisso assumido. Compromisso de trabalharmos a nossa evolução. Sairmos desta encarnação melhor que chegamos, sem contrair mais dívidas junto às leis divinas. Então, essas lições, lindas e maravilhosas, têm esse propósito, é trabalhar exatamente isso em nós. E por isso, o Frei Anselmo está desenvolvendo esse projeto maravilhoso, que é estudar todas as lições desta obra maravilhosa, ditada por Emmanuel e psicografada pelo Filho, que é o livro do Caminho, Verdade e Vida. E hoje, em especial, nós vamos trabalhar a lição 88, que tem como título Velar por Jesus. Tá certo? Então, Emmanuel, como eu estava dizendo, para ele construir esse texto para nós, para trazer esse ensinamento para nós, ele pinça lá na literatura sagrada, né, no livro da lei, ele pinça lá na Bíblia o ensinamento de Jesus, ou de um apóstolo, né, de um discípulo de Jesus. Ele pinça aquele ensinamento trazido por Jesus e amplia este ensinamento para nós, né? Melhora o entendimento desse ensinamento, amplia. E assim faz com que nós desbastemos essa pedra bruta que nós somos e deixamos ela lapidar, né? Um dia vai ficar lapidada, certo? E qual é a pérola que Emmanuel busca hoje, lá na Bíblia, lá na literatura, no livro sagrado, né? No livro da lei? É essa aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ele busca lá no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 40.
onde Jesus diz o seguinte: e voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Então, para nós fazermos um entendimento melhor sobre o ensinamento trazido por Emmanuel, né? Essa amplificação do ensinamento de Jesus, nós temos que, às vezes, buscar o contexto que estava acontecendo lá na Escritura Sagrada. A gente tem que fazer isso, tá certo? Então, para nós nos contextualizarmos, vamos falar um pouquinho dessa passagem. Essa passagem, essa fala de Jesus, ela se dá logo após a Santa Ceia, logo após ceiar, logo após Jesus cear com os seus discípulos, lavar os seus pés, discursar para eles, né? Levar a sua palavra. Uma palavra, na realidade, de despedida, né? De despedida. Porque Jesus já sabia que ia ocorrer após a Santa Ceia, após aquele evento. Então, Jesus fala da sua paz, fala para os apóstolos perdoando, enfim, dá palavras de incentivo a eles. E, em seguida, ele convida Pedro, Tiago, João, a ir ao Monte das Oliveiras, velar com ele. Ou seja, elevar o pensamento ao Pai, no intuito dele. E assim eles foram. Chegando lá, Jesus pega e se afasta um pouco dos três para entrar em comunhão com o Pai, né? E assim, deixa os três suprir Jesus que estavam velando com ele. E Jesus, depois de certo tempo, retorna e chega lá e encontra os seus três discípulos dormindo. Ele se depara com aquela situação e se dirige a Pedro e diz: então, nenhuma hora pudeste zelar comigo? E se afasta, mais uma vez, para se recolher e velar, né? Se comungar, entrar em conexão com o Pai. A conexão mais forte com o Pai, né? Porque Jesus tinha essa conexão com ele. E ele fica um certo tempo lá, retorna, neste seu retorno, mais uma vez, ele encontra os discípulos dormindo. E ele repete para Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? E se afasta novamente, entra em comunhão com o Pai novamente, depois de certo tempo, volta lá, novamente eles estão dormindo. Então, esse é o contexto. Esse é o contexto. Tá? Aqui a gente já começa a ampliar esse conceito, né? Então, Jesus questiona os apóstolos, né? Poxa, vamos para velar comigo e vocês adormecem, né? Na realidade, meus queridos, aqui Jesus procede dessa forma para elevar
né? Colocar os seus discípulos, os apóstolos, numa condição a que ele foi buscar também, para enfrentar aquilo que viria posteriormente. Jesus iria ser entregue aos judeus e passaria pelo martírio. E os seus apóstolos passariam por provações, em especial Pedro. Ele diz a Pedro: Pedro, você me negará 3 vezes. Né? Então, ele queria, na realidade, quando ele estava dizendo aquilo para Pedro, ele estava querendo exatamente trazer Pedro para velar com ele. O que significa velar? Velar, gente, significa estar o quê? Estar atento, né? Estar em luz, estar atento, buscar a conexão com ele. Então, ele traz ele, principalmente Pedro, para buscar isso, para que ele passasse pela sua aprovação de uma forma mais tranquila. Certo? Então, ele tenta abrir os olhos de Pedro não estava fazendo. Mas agora vamos trazer isso para nós, né? Então, nem por uma hora pudesses velar comigo. Isso serve para nós também. Será que estamos velando com Jesus? Está aí a nossa primeira reflexão. Será que nós aqui, nessa nossa encarnação, estamos atendendo ao chamado de Jesus para estar com Ele, para entrarmos em conexão com o Pai, para seguirmos as suas orientações? Fica aí uma primeira reflexão para nós. Certo, gente? Então, vamos ao texto que Emmanuel ditou para Chico, tendo como base esse ensinamento de Jesus. Vamos. Então, Emmanuel começa da seguinte forma: Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. Então, né? Jesus, o Espírito, junto que late, não dá nem para a gente imaginar. Um Espírito que manipula, né? Tudo cósmico universal e constrói planetas, constrói almas. Por aí a gente já vê a grandeza de Cristo. Ele não precisava estar aqui encarnado, né? Mas ele atendeu a uma necessidade de vir aqui e ser o nosso exemplo, ser o nosso modelo e guia. E assim, dar-nos um norte, né? E assim nos tirar desse marasmo nosso, desse nosso sono, veio nos acordar de forma que nós possamos voltar ao caminho reto que nos fará passar por onde pode ser, né? Porque para termos a felicidade plena, nós temos que seguir o quê? As leis divinas. E as leis divinas, a ação das leis divinas, é o Evangelho de Jesus. É o que ele nos ensinou com a sua ação, com o seu proceder. Percebe, meus queridos? Então, Jesus veio à Terra com esse propósito, acordar a nós. Ele nos convida a velar por ele. O tempo todo. Será que estamos aprendendo a sua forma? Está aí a reflexão, né? Muito bem, vamos em frente? Emmanuel continua da seguinte forma. É interessante lembrar
Todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo, no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera. E, sim, os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. Percebe? Jesus chamou para velar com ele até mesmo aqueles que estiveram mais próximos dele. E esses também adormeceram. Adormeceram, mas acordaram seu sonho e levaram adiante os seus propósitos. Então, Jesus veio com esta missão, é deixar esse legado. E deixou legado aos seus discípulos. E trouxeram para nós este legado. Né? Porque eles, momentos depois, né, da crucificação de Cristo, eles entenderam, né, depois da aparição de Cristo para eles, eles passaram a velar por Jesus, transmitir para nós os seus ensinamentos. Vamos em frente? E Emmanuel continua. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em discurso incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Então, Emmanuel está me dizendo que o Mestre faz a sua convocação, né? Ele nos convoca o tempo todo para sermos obreiro do seu reino. Ele nos convoca para realizarmos aquilo que é necessário. Necessário para quê? Para fazer com que o nosso planeta se transforme, se eleve. E isso só é possível com a elevação das criaturas. Então, Jesus, ele nos convida a velar por ele o tempo todo para realizarmos aquilo que é necessário para a Terra se transformar. Certo? Vamos em frente? E Emmanuel continua. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes. O que Emmanuel está querendo dizer aqui? Jesus, ele seleciona aquilo que ele tem de melhor para realizar essas tarefas. Aquilo que ele tem de melhor para ajudar os menos experientes ou os menos ignorantes. Tá? Então, ele pega alguns espíritos para colaborar no crescimento dos espíritos que estão, digamos assim, um degrau abaixo na evolução. E Emmanuel continua. Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi prometida. O que Emmanuel está querendo dizer? Que
A grande maioria está encarnada, está adormecida. A grande maioria estabelece um planejamento daquilo que ele planejou na sua reencarnação, quando aqui chega na matéria, aqui encarnada, ele adormece. Ele se perde para, para as tentações mundanas, certo? E deixa de lado a incumbência que ele tem aqui como encarnado. E qual é a maior incumbência que nós temos? É trabalhar o nosso princípio. E a gente sucumbe cedendo às tentações, aos vícios da vida mundana. É isso que a gente tem que estar olhando para a gente e estar tendo muito cuidado. Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Será que eu estou atendendo ao chamado de Deus? Sério, meus queridos? Vamos em frente? E Emmanuel continua. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos e o corpo físico desoferece. Então, a Emmanuel está nos chamando a atenção, se nós temos um mandato aqui, que é a nossa encarnação. Tá? E neste mandato, nós temos os nossos propósitos. Nós deixamos esses nossos propósitos, às vezes, para cumprir os nossos desejos mundanos. A gente sempre tem que estar aqui de olho no que estamos fazendo. Se nós estamos velando com Deus, se nós estamos atendendo aos seus propósitos, se nós estamos seguindo os seus ensinamentos. Aí, né, gente? Continuando. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Quando a gente está encarnado, a nossa visão sobre a verdade da vida, ela é estreita, uma precisa. Então, a gente acha que todas as realizações são para esta vida. E a nossa vida é isso aqui, se restringe a isso, aqui de matéria. E não. Ele está dizendo o seguinte, que a nossa vida é a eternidade. Nós somos seres eternos. E a nossa vida não é aqui. Aqui a gente precisa de passar uma fase para a gente crescer, para a gente ser, para a gente melhorar. E voltarmos, de fato, onde é a nossa casa, que é na espiritualidade. Não é aqui por encarnados. Né? Nós, quando a gente está encarnado, a gente pensa de forma diferente. A gente quer ser aqui, crescer, ter uma família, ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, ter as coisas, ter prazeres, conquistar coisas. A gente se preocupa com as conquistas da matéria, da terra. E esquece conquistar as riquezas do céu. São mais importantes. Então, nós vemos aqui, é errado conquistar as coisas. Claro que não. Nós jamais podemos esquecer das conquistas do reino de Deus, do reino de Deus. E lá que está a verdadeira felicidade. Não aqui neste mundo. Vamos em frente?
E Emmanuel continua. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego, ou seja, látego é sofrimento, né? Sobre o sofrimento da consciência e anseia pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a ti. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? Olha só o que Emmanuel está querendo nos dizer. E nós, quando desencarnamos, né, e tomamos consciência do tempo que perdemos aqui na nossa encarnação, né? Quando a gente desperta na realidade espiritual, ou seja, quando a gente desencarna. Nós, distraídos, vamos chorar. É o sofrimento de quem? Os seres. Sabe por quê? Porque as leis de Deus, a centelha divina de Deus foi colocada em nós. Aonde? Na nossa consciência. A centelha divina são suas leis. Então, a nossa consciência cobra tudo que fizemos de forma equivocada. E aí, a nossa própria consciência vai nos dizer: então, nem por uma hora você pode velar por Jesus. Então, não é melhor velar agora, gente? Né? Não é melhor a gente mudar de pensamento agora? Passar a velar por Jesus e construir algo diferente, algo melhor? Para nós, como seres eternos, fica essa reflexão. E Emmanuel encerra da seguinte forma: e, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Né? Se a gente não consegue velar com Cristo uma hora, como a gente pretende conseguir essa união para a eternidade, essa felicidade para o nosso futuro? Eu deixo aí essa reflexão para vocês. Também gostei disso. E encerrando aqui esse nosso bate-papo, é, que eu também estou fazendo as minhas reflexões a respeito dessa missão. Ela não é só para mim, ela também, né? Ela não é só para vocês, explica, ela também é para mim. Então, encerrando esse nosso bate-papo, eu deixo aqui para vocês um abraço fraterno do nosso amado Jesus, o seu sorriso amigo, e que Deus os abençoe, ilumine e guarde. Não só hoje, sempre. Beijo no coração de todos. Fiquem na paz de Cristo.